Amados, boa noite. Eu quero compartilhar aqui com vocês nessa noite um pouco da palavra que foi ministrada hoje no culto da Igreja Batista Aliança Eterna no bairro Solar, o rebanho que mais brilha em BH. Como sou feliz por pastorear um rebanho tão precioso. A palavra de hoje foi elementos essenciais na vida do verdadeiro crente: conduta, posição, caráter e testemunho. São esses os elementos que um verdadeiro crente precisa apresentar na sua caminhada. Nós partimos a palavra falando a respeito de Noé. Em meio a uma geração corrupta, em meio a uma geração corrompida, quando a humanidade estava pecando tanto ao ponto de Deus haver se arrependido de criar o homem na face da terra. Mas no meio desse contexto, em Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 8, diz que Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. E no versículo 9 diz: essa é a geração de Noé. Noé era homem íntegro, justo, e Noé andava com Deus. E no versículo 22 diz que Noé fez tudo o quanto Deus lhe havia ordenado. Ser justo em meio a uma geração corrompida é uma posição, é uma escolha, e essa é uma característica do crente verdadeiro. Não se deixar corromper por causa da sociedade, não se deixar corromper por causa das coisas deste mundo. O outro homem que falamos a respeito dele foi Jó. No livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 6, diz que certa vez os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, e veio também Satanás no meio deles, e Deus perguntou para Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra como ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Essas são as características de um homem que andava com Deus: integridade, caráter, posição e justiça. Hoje nós vivemos tempos onde a promiscuidade aumenta a cada dia, a sensualidade, a lascívia, a prostituição. Hoje as pessoas se corrompem muito fácil, mas a Bíblia fala de homens que exerciam uma conduta reta diante dele. Noé andava com Deus no meio de uma geração corrompida. Jó andava na integridade e se desviava do mal. E podemos falar de Daniel. Daniel capítulo de número 1, versículo 8, diz que Daniel decidiu não se contaminar, nem com o vinho, nem com a comida que o rei havia colocado. Um jovem sendo levado cativo para o exílio na Babilônia, ele teve uma decisão de não se contaminar. Nós vemos que estes elementos essenciais da vida do verdadeiro crente precisam ser escolhidos. E depois de escolhidos, é preciso tomar a decisão de vivenciá-los. Elementos essenciais na vida de um verdadeiro crente: caráter, posição, conduta e testemunho. Antigamente dizia-se uma frase dizendo: não olha para mim, olha para Deus, porque o homem é falho. Mas na verdade, um homem com posição, com caráter, com testemunho e com conduta, ele diz como o apóstolo Paulo dizia: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amados, Dwight Lemon Moody, o evangelista avivalista, ele dizia: de 100 homens, um lê a Bíblia e 99 lê o homem. As pessoas estão nos lendo, e Paulo disse que nós somos cartas vivas. E como cartas vivas, nós precisamos dar um testemunho, viver uma vida de caráter, de conduta e de posição. Que você hoje possa escolher ser um crente de conduta, de caráter, de posição e de testemunho. Que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, possa te abençoar e que você venha hoje escolher viver elementos essenciais na vida do verdadeiro crente. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nossos cultos na Igreja Batista Aliança Eterna do bairro Solar, Rua Volta Redonda, número 500, quinta-feira às 20 horas e domingo às 19 horas. Eu sou o pastor Júnior
e receberei você com muita alegria, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.